Oi, pessoal, tudo bom? Que já vi que o horário são às 7 horas, né? Eu vou começar a falar sobre a utilização da homeopatia no paciente felino, né? Bom, eu sou formada em medicina veterinária, né? Formei na Universidade de Lavras, fiz o curso de especialização em dermatologia lá na USP, com o professor Larson, e fiz o curso de especialização em homeopatia na AlfaPH, que é a Associação Paulista de Homeopatia. E desde então eu comecei a utilizar a homeopatia em praticamente todos os meus casos, né? Principalmente os casos de dermato, né? Que é aquela doença, muita alergia, doença crônica, é cansativo, recidivante, o tutor já chega cheio de reclamações, né? E com a homeopatia, a gente consegue estabilizar melhor o paciente, a resposta ao tratamento, às vezes até mesmo alopático é melhor. E assim, a longo prazo, a gente vê uma manutenção do estado de saúde maior quando a gente faz a homeopatia junto. Bom, vou começar explicando aqui o que é a homeopatia. Bom, homeopatia, ela pode ser definida como o processo de cura pelo semelhante. Como que significa isso, mais ou menos? Na verdade, ao longo de todo o processo de criação da homeopatia, desde que começou a se utilizar, a principal definição, o principal princípio da homeopatia é justamente esse, que é o princípio da semelhança. Por exemplo, uma substância capaz de causar um processo de intoxicação, né, num indivíduo saudável, tem que ser bem importante no indivíduo são. Todas essas substâncias capazes de causar essa intoxicação vai causar uma série de sintomas, e essa série de sintomas elas podem ser tratadas pela essa mesma substância quando diluídas em doses homeopáticas, né? Isso foi desenvolvido, né, foi observado ao longo da história da homeopatia. Fica mais claro de entender quando a gente entende um pouquinho da história, né? O pai da homeopatia é o Samuel Hahnemann, né, que eu coloquei aqui na foto, né? O Hahnemann, ele desenvolveu homeopatia baseado exatamente nessa questão do princípio da semelhança, né? Ele era médico, né, nasceu há 200 anos atrás, né? O primeiro livro dele, que é a base da homeopatia até hoje, foi publicado em 1810. E assim, Hahnemann, ele observou o princípio da semelhança desde o começo, quando ele fazia a tradução de um livro que era a Matéria Médica de Cullen. E aí, quando ele foi fazendo essa tradução, ele verificou que a quina officinalis era utilizada para tratamento da malária. Ele experimentou a quina e ele mesmo, né, estando saudável, começou a desenvolver sintomas de malária. Foi aí que ele, que já conhecia o princípio da semelhança, que não foi criado por ele, Hipócrates já tinha desenvolvido, já tinha feito anotações, já era conhecida, não conhecia, era um princípio já conhecido na medicina, né? E aí ele foi desenvolvendo todo o processo da homeopatia. O que aconteceu? Ele foi experimentando uma gama enorme de drogas e observando os sintomas que essas drogas causavam para fazer uma relação, e depois foi fazendo assim a diluição a ponto daquela droga não causar efeitos colaterais, né? E aí foi fazendo todo um processo, ele definiu o que era diluição, o que se esperava da diluição. E nesse livro, esse organon, ele explica como todo homeopata deve se comportar, né? Desde da questão da anamnese, o objetivo do tratamento, ele recomenda a utilização do medicamento único, né? Que é bem importante também. O mais importante é como que o homeopata deve abordar o paciente para identificar o melhor remédio para tratar a predisposição da doença, né?
Bom, e dos princípios da homeopatia é o princípio da semelhança, a diluição em doses muito, muito baixas, quase incalculáveis, né? E a experimentação no paciente são, ou seja, só é válido como medicamento homeopático aquele que faz sintomas num paciente saudável, né? Bom, das linhas de tratamento dentro da homeopatia, são praticamente 3 linhas. O mais indicado o mais conhecido, o mais tradicional seria a linha unicista, em que se utiliza um único remédio que abrange a totalidade de sintomas de todo o paciente, tanto sintomas mentais quanto sintomas físicos. Tem a linha pluricista, em que se utiliza complexos de medicamentos. Utiliza vários medicamentos com o objetivo de obter a cura do paciente. E tem a medicina tribuna, que é a que eu costumo trabalhar, que aí faz o seguinte: utiliza o princípio do medicamento único, que é esse que é o primordial para a gente ver a cura ou para ver uma resposta. E também utiliza assim, um bioterápico, que é o bioterápico é feito a partir, por exemplo, do agente etiológico da doença, dos alérgenos das doenças, de secreções biológicas da própria doença. E também um medicamento episódico, que seria um medicamento para um quadro agudo, um medicamento de crise. Por exemplo, tem um edema, a gente usa a apis mellifera, e a apis mellifera é específica para edema e já resolve, tipo como se fosse um tratamento sintomático, independente desse ser um remédio de fundo ou um remédio único que a gente padroniza como um todo, né? Bom, agora eu vou para a próxima etapa aqui. Bom, agora eu vou explicar como que funciona o remédio homeopático, né? O remédio, ele pode ser feito em gotinhas, aqui na foto, gotinhas, também pode ser em glóbulos, né? Os de gota, eles são diluídos em álcool a 10%, só que o de álcool a 10% dura pouquinho tempo, às vezes até um mês só, dependendo da farmácia. Ou em álcool a 30%. Tem farmácia que manipula também ácido acético e glicerina para tirar o veículo alcoólico, né? E ele também pode ser feito em glóbulos de sacarose. Eu acho que a principal vantagem da homeopatia é a facilidade de administração, principalmente quando a gente fala de gato, porque os remédios são ultra diluídos, então não fica com gosto amargo, eles não babam, eles aceitam bem. Para gato, você pode pingar essas gotinhas no sachê que eles não percebem, pode amassar os glóbulos e misturar no sachê também, que eles não percebem. O que pode fazer também, se nada disso der certo, você pode pegar as gotinhas ou colocar os glóbulos num potinho de água de bebida e ele vai tomando ao longo do dia. Isso faz o mesmo efeito se você estiver dando direto na boca. E facilita, porque às vezes você tem um estresse tão grande, o animal é tão arisco, que a medicação passa a ser mais um problema do que ajudar, né? Bom, a gente vai ter poucos efeitos colaterais. Não vou dizer que não tem efeito, porque tem. Durante o processo de cura da homeopatia pode ter um processo que chama agravação, que é bom, que quando o tratamento é ideal homeopático é aquele que o animal ele tem uma agravação rápida e logo seguida da cura. Isso é o que até é tido como um prognóstico bom dentro da homeopatia. Então, tem uns efeitos ao longo dessa gravação, também que precisa tomar cuidado, essa questão da facilidade de administração. E a homeopatia, ela não vai tratar simplesmente uma crise asmática ou simplesmente uma crise de alergia, ela vai tratar o indivíduo como um todo. Ela vai entender como aquele paciente adoece e por que ele adoece. Cada indivíduo, dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente, vai receber diversas agressões de formas diferentes, né? Tem animalzinho que adoece porque fica sozinho, tem animal que adoece porque leva bronca, tem animal que adoece porque é agredido. E dependendo da forma que o indivíduo recebe essas noxas, né, essas questões ambientais, ele vai manifestar de um jeito. E cada um manifesta de um jeito. A função do homeopata é descobrir como esse paciente vai reagir, né, para
a mesma situação, por exemplo, e tratar a causa, tratar exatamente o que desencadeia o transtorno. E isso que a longo prazo a gente vê uma resposta. A homeopatia ela vai tratar com isso a predisposição a adoecer, e isso que ajuda bastante. Né? O medicamento homeopático, ele não é simplesmente diluído, né? Ele sofre por um processo de dinamização. Isso significa a ultradiluição mais a sucção. Né? O remédio ele é diluído e essa sucção é um processo de agitação que é padronizado dentro da homeopatia, e a diluição mais a sucção fazem a dinamização. E é essa dinamização que faz o efeito final do medicamento. Aí eu coloquei algumas diluições para ficar mais fácil, tem outras também, eu coloquei só as principais. A escala centesimal é aquela que a gente mais usa. Aí, por exemplo, a substância diluída em uma parte de substância e 99 partes de solução hidroalcoólica. E essa diluição ainda é succionada 100 vezes. Todo esse processo equivale a 1 na escala centesimal. Por exemplo, aqueles números que a gente vê a potência, é a quantificação de quantas vezes isso foi feito. Na centesimal é de 1 para 99, na decimal é de 1 para 9, o remédio ela fica mais concentrado na decimal. E tem a LM, que é a 50 milesimal também, que é outra diluição, bem completamente diferente dessa aí também. Né? Os medicamentos, eles podem ter origem animal, eles são feitos às vezes até de venenos de cobra, pode ser feito, por exemplo, de barata, por incrível que pareça, de besouros, né? Por exemplo, cantares é um besouro também. Pode ser feito de plantas, uma gama enorme de plantas já foram testadas, né, e podem ser utilizadas homeopaticamente. De origem mineral, por exemplo, o sulfuro, que é a partir do enxofre, o natro muriático, que é a partir do sal. E também tem origens imponderáveis, que a gente não consegue medir, por exemplo, pode ser feito medicamento através do raio-x, que é bom para aumentar a imunidade, e também pode ser feito através do sol, né? É bom para aqueles pacientes que têm dermatite actínica, ajuda também, né? Porque seria a causa do problema, né? O sol. A consulta homeopática é um pouquinho diferente da consulta clínica que a gente faz no dia a dia. A anamnese, assim como pra gente também, no exame clínico é importante, na homeopatia ela é muito mais importante. Né? A gente vai precisar descobrir, é como se fosse um exercício de investigação. A gente vai ter que procurar o que faz, a principal coisa que faz aquele paciente adoecer. E nisso a gente vai ter que questionar o tutor, de acordo com as atitudes do paciente para diversas situações, para a gente tentar descobrir. E é importante também que não é só perguntar sobre a personalidade, a gente tem que descobrir sintomas que sejam repertorizáveis, né? Todo o sintoma que a gente descobrir durante a anamnese, a gente vai ter que buscar aquele sintoma nos repertórios que eu vou explicar para vocês como vai fazer, né? Então tem que ser um sintoma que a gente ache no repertório, não pode ser qualquer sintoma que eles acabam falando também, né? A gente vai ter que questionar o tutor, como que ele reage a diferentes situações, como ele reage a broncas, se ele fica chateado, se ele rosna, se ele, com relação aos ciúmes, como que ele fica se outra pessoa se aproximar quando o cachorro está no colo, ou o gatinho, né, no caso sobre gatos, com outros animais, como ele interage com os animais que ele não conhece, os animais da casa, animal novo que é recém-adquirido, como que ele reage, os medos, é importante saber do que ele tem medo e o que ele faz quando tem medo, se ele treme, se ele se esconde, se ele pede colo, isso é importante também. Manias, aquelas manias do dia a dia, hábitos repetitivos, características que sejam exclusivas daquele paciente. Quanto mais a gente considera que o sintoma mais importante é aquele que originou, né, o que deu origem ao processo de doença, porque começou depois que o dono foi viajar.
né? Isso é bem importante. Esse sintoma é o que desencadeou, esse é um dos mais importantes. Além de todos esses que eu falei, é importante saber também os sintomas físicos, porque às vezes na veterinária o físico acaba sendo mais fidedigno do que o mental, porque o mental é uma impressão do que a pessoa tem, a gente não pode usar isso, só pode usar sintomas que a gente tem certeza que o paciente tem. E nos sintomas físicos, não basta saber, por exemplo, se ele tosse, se ele espirra, se ele vomita. É importante saber como tudo isso acontece. A cor do vômito, a hora, a urina, a cor da urina, o que aparece na urina, sedimentos na urina. Se tem alguma hora do dia que os sintomas aparecem mais, por exemplo, ao anoitecer aparecem mais sintomas, tem alguma época do ano, né? Se ele tosse sempre quando tem um vento frio, né? Tudo isso também vai ser mais fácil. O melhor sintoma que a gente chama de raro, estranho ou peculiar. Quanto mais específico o sintoma, vai ser mais fidedigno ao paciente e a chance de a gente acertar o medicamento é maior. Tudo isso, toda essa repertorização, todos esses sintomas são importantes para quê? Para a gente descobrir o remédio único. Né? O remédio único, que é o simílimo, né, que a gente chama, é aquele que vai cobrir a totalidade de sintomas e vai carregar o núcleo de sofrimento daquele paciente, exatamente o que faz ele ficar doente. Na pele, para dermatopatia, a gente só acerta, só resolve mesmo quando a gente descobre o remédio único. E às vezes também pode ser um processo de tentativas. O paciente, o nosso paciente não fala. Então a gente acaba tentando deduzir o que ele sente a partir do que a gente observa. Então, às vezes a gente precisa trocar o remédio, precisa insistir, às vezes não é da primeira vez que acerta, às vezes precisa, né, mudar a potência, trocar o remédio, ver se tem algum outro obstáculo à cura também, né? E aí, a forma mais assim que a gente utiliza para descobrir esse remédio único, né, para englobar uma quantidade maior de medicamentos, é através da repertorização. Na repertorização vai ser um cruzamento de dados. A gente vai cruzar todos os sintomas dos remédios com todos os sintomas do paciente e ver qual remédio cobre a totalidade de sintomas daquele paciente. Isso é feito em uma tabelinha mesmo, viu? A base de estudos, né, na repertorização pode ser feita através dos repertórios, né? Repertórios são listas de sintomas e cada sintoma tem todos os medicamentos com aquele sintoma. O que eu mais uso é aquele da professora Ana Regina Torro, que ele é veterinário, ele tem sintomas importantes para gente. Tem o do doutor Ariovaldo também, que eu aprendi no curso. O meu curso de especialização foi com a doutora Ana Regina. Então, foi bem legal, porque a gente estudava o repertório, ela explicava os sintomas, como eles foram parar ali. Né? Minha base de estudo foi praticamente toda com ela. Né? E também tem o repertório digital, que eu também uso. O repertório digital ele é baseado nesse do doutor Ariovaldo. O digital ele facilita porque ele cria a tabela para a gente vai ter que fazer uma tabela manual para descobrir o melhor remédio. E o digital meio que ele já facilita fazendo a tabela para você, mas você tem que conhecer os sintomas antes de colocar no repertório. Então, precisa ler bastante o livro antes de começar. Aqui eu coloquei um exemplo de para explicar como funciona a repertorização. Esses são hipotéticos, né? Não é isso. É só para explicar como é que é. E eu coloquei a página do repertório, por exemplo. Como a gente vai acontecer? A gente sabe que o desejo de companhia é um sintoma importante para aquele animal. E aí, o que vai ter que fazer? Você vai ter que modalizar, porque senão vai aparecer tudo isso de medicamento para colocar nessa tabelinha aqui, ó. Então, quanto mais modalizado, quanto mais específico, assim, com características específicas dentro dessa questão do desejo de companhia, melhor, né? Aqui dentro aqui dentro dessa questão do desejo de companhia, se a gente colocar esses sintomas, se a companhia melhora, vai ser melhor, porque aí a gente vai conseguir diminuir a quantidade de remédios.
A gente coloca os remédios aqui nessa tabelinha. É interessante usar sintomas diretores. Por exemplo, você pega 2 medicamentos e vê esses, que 2 são super, tem que ser 2 muito importantes para aquele paciente. Desses 2 medicamentos, quais que tem os mesmos remédios nesses dois medicamentos, desses 2 sintomas, tem que ser o mesmo medicamento que tenha nos 2. Faz essa lista de medicamentos e vai cruzando sintoma por sintoma do paciente para ver qual remédio é melhor, né? Essa lista de sintomas a gente chama de síndrome mínima de valor máximo. Tem que ser os melhores sintomas, os mais específicos e os mais modalizados, né? Quando a gente usa sintomas nesse raro, estranho, peculiar, são aqueles mais específicos, então a chance de acertar também é maior. E o objetivo de tudo isso é utilizar um remédio que equilibre toda a força vital daquele paciente. Porque a força vital é todo o processo de homeostase do organismo. Aquela homeostase que tudo funciona bem, né? Quando a força vital está equilibrada, qualquer noxa externa pode desequilibrar a força vital. E é esse desequilíbrio na força vital que é o processo de doença. Então, todo medicamento, toda vez que a gente usa a homeopatia para tratar um todo, é justamente para isso, para equilibrar a força vital do paciente. Agora, eu vou apresentar o primeiro caso clínico. Esse foi o meu pior e o meu melhor caso. Né? O pior porque ele foi longo, o paciente tinha doenças, assim, é um prurido exagerado, biopsiante, chegou a fazer até erosões, né? E assim, e demorou, né? A gente teve que trocar remédio, a gente foi acompanhando, demorou um tempinho para esse paciente estabilizar, mas depois que ele estabilizou, ele ficou muito bem. Eu coloquei as datas até para ficar mais fácil, né? Ele começou a tratar em 2017, em julho. Ele já havia passado com o dermatólogo, já vinha acompanhando. Tinha prurido 2 meses. E fazia lesões também, inclusive até de dermatite úmida aguda com crosta, não é nessa aqui, é uma outra crise. E o principal mesmo, a questão era o prurido, principalmente na região cefálica. Ele já fazia dieta hipoalergênica e ele não respondia com prednisolona 100%. Ele melhorava um pouco, mas mesmo tomando a prednisolona, ele tinha ainda prurido. Bom, aí na consulta foi aquele primeiro contato com o paciente, né? Foi coletado cultivo micológico para descartar uma dermatofitose, coletei o parasitológico, que é a região mais cefálica, temporal, que ele tinha prurido, fiz o parasitológico para a gente ter certeza que não tinha nada, que era só uma alergia mesmo, né? E esse vídeo aqui foi a própria tutora que mandou. É um prurido assim o tempo todo, desse jeito assim. E na época desse vídeo, ele já estava tomando a prednisolona, já tinha começado, já estava em tratamento e mesmo assim ele não responderia. Talvez ele respondesse só com um corticoide mais forte ainda. E um gatinho novinho, com 1 ano de idade, ia ter que tomar muito remédio e isso a longo prazo ia causar bastante problema para ele. Né? Além daquelas lesões da foto, das erosões, da hipotricose, também fazia dermatite úmida aguda e crostas melicélicas também. Então, foi feita a repertorização, né, desse gatinho. Eu coloquei um resumo para não ficar uma tabela muito grande. Os sintomas homeopáticos utilizados foram esses aqui. O MOB, a questão dele era assim, dessa questão mais mental, o seguinte, é um paciente que ele tinha sido adotado, né, para uma casa, né, as tutoras super cuidadosas, bem amorosas, mas tinha uma outra gatinha. E essa outra gatinha detestou a presença dele.
E ela soprava para ele, ela não queria brincar com ele, ela ficava longe dele, ela se escondia dele, tinha ciúmes. E ele não, filhotão, queria brincar o tempo todo e ele era simplesmente ignorado pela Cherry, que é a outra gatinha, né? E ele sentia muito. E dos sintomas mentais dele, era um gatinho extremamente afetuoso, com necessidade de companhia, necessidade de afeto, né? Foram utilizados esses sintomas de repertório. O prurido até se ferir, né? Que ele chegava a fazer até úlceras de tanto coçar. O aspecto afetuoso. Ele queria brincar o tempo todo, o desejo de companhia, não ficava sozinho nunca, ele estava sempre atrás do tutor ou da Cherry. Né? Tinha o prurido na cabeça, que era pior, e a inveja, nesse caso, a gente considera assim. Por exemplo, a Cherry estava recebendo o carinho da tutora, e ele queria receber também. Ele quer tudo que é do outro, na verdade, essa questão da inveja. Né? Muito doce, muito bonzinho, e essa necessidade de afeto que era bem importante nele também, que ele sentia. Né? Todos esses sintomas foram colocados nesse lado de cima da tabela, e aqui eu coloquei um resumo, que é a quantidade de sintomas que cobriam em cada medicamento. Os diretores, que são aqueles medicamentos que têm esses dois sintomas, foram esses: o prurido, que é o mais importante nele, e o desejo de companhia. Todos esses medicamentos têm esses dois sintomas, né? E a quantidade de sintomas além desses aqui foram esses na tabela. O que cobriu a maioria dos sintomas foram esses dois medicamentos, o arsênico e o fósforo. Bom, da alergia do MOB, né, a gente utilizou para tratar, então, o fósforo, que foi o medicamento mais importante, né, que a gente considerou como o Similimo, o remédio defunto desse gatinho. Por que o fósforo foi escolhido? Porque quando a gente repertoriza, a gente vai achar um medicamento que cobre mais. Só que esse medicamento, ele tem que caracterizar o paciente. O fósforo, eu vou explicar aqui no próximo slide, as características, todas as características do fósforo e todas as que eu encontrei no MOB, que a princípio parecia ser um remédio ideal para ele. Né? Então, eu coloquei na 12 CH o fósforo. Fiz também o complexo de alergia, que é o nosódio bioterápico, que é feito a partir do próprio agente etiológico, né? O estafilococcino, que seria do estafilococcus, né? Das lesões de pele, que ele fazia crostas, tanto é que no primeiro momento ele precisou tomar antibiótico de crostas, de infecção secundária, dermatite aguda. E depois, os outros medicamentos são todos componentes da alergia. O histamino, que seria a histamina, que é produzida no quadro alérgico durante a degranulação do todo o processo da reação alérgica. O pulmohistamino também, que é de pulmão, mas para reforçar o antialérgico a gente acaba colocando também na pele, às vezes eu coloco, às vezes não. E os alérgenos, os principais alérgenos da doença alérgica, seria o pólen, a poeira, germes superiores, esse é um complexo que se utiliza em farmácia humana, por isso que eu acabo colocando assim. Pó de casa, lã, mofo, dermatofagoidino, que seria dos dermatofagóides, os ácaros de poeira, malacésia também, porque ele tinha um ouvidinho meio esquisitinho, aquele ouvidinho com aquela secreçãozinha marrom, né? Esse aqui, então, seria a medicina triuna, né? O remédio de fundo, o complexo de alergia e o remédio episódico, que trata sintomas específicos. A urtica, por causa da questão da pele, a urtica ele pode ser usado tanto em sistema urinário também quanto para dermatopatias. Ela é indicada por aqueles casos de prurido intenso com formações de pápulas, às vezes pústulas. A apis melífica por conta do edema. E a Odolichus pluri ele é feito de pó de mico.
Então, o sintoma do pó de mico, né, quando é numa intoxicação, né, digamos assim, é de prurido intenso. Então, é para aqueles pacientes que coçam muito. Foi feita a prednisolona de novo e aplicou o convênio, porque naquele momento a gente precisava tirar esse gatinho da crise. Daqui no finalzinho do tratamento, ele já estava melhor, sem prurido e sem lesões, respondeu 100%, que já é uma vitória, que até aquele primeiro momento ele não respondia nem com glicocorticoide, né? Aí, para explicar por que foi escolhido o fósforo. Todo medicamento homeopático, ele tem uma matéria médica, ou seja, é explicado, tem uma compilação de todos os sintomas que ele pode tratar, todos os sintomas mentais, e cada paciente tem um perfil, né? E o perfil do fósforo é esse aqui. São pacientes extremamente amorosos, né? Eles consideram fósforos, ele é como se fosse a luz que ilumina o caminho, é aquele paciente que tem necessidade de ajudar. Ele precisa estar perto, ele precisa ajudar as pessoas. Né? Tem muito paciente, muito humano, né, que a gente vê esse tipo de sintoma. Então, e nos gatinhos, na veterinária, um sintoma que chama muita atenção do fósforo é essa questão da compassividade. Ele sente o que o outro sente, né? É como se fosse... ele sente, por exemplo, quando o dono tá gripado, tá triste, tá deprimido, eles percebem e eles querem ajudar. Né? É um paciente normalmente muito expansivo, muito simpático, aquele que chega e quer fazer amizade com todo mundo. E o Mob, por exemplo, ele não se escondia quando chegava a visita, que isso que num gato é estranho. Né? É muito amoroso, gosta de companhia, eles choram se ficam sozinhos em casa, aquele animalzinho que destrói a casa quando os donos saem de casa. Eles têm muito medo de chuva, apesar que isso eu não tive observando no Mob. Só mesmo aquele ventinho da chuva ele já tem medo. Os trovões, lógico, também. E uma que chama atenção no fósforos também é que ele manifesta sintomas ao anoitecer. E tem aquela inquietação, eles são muito agitados também. Tem uma ansiedade, parece que é uma ansiedade, mas é uma inquietação que a gente observa também. Né? Nos sintomas físicos, ele é bastante exato em dermatopatias, aparece bastante, mas a princípio ele é um medicamento de mais de doenças hepáticas, um medicamento de fígado, para tratar hepatopatias, hepatites. Para as hemorragias, o resultado dele é fantástico. Hemorragias que a gente vê como sufusões, com petequias, aqueles casos de trombocitopenia, ele ajuda bastante. Ele é bem importante para tratar autohematoma. O resultado é fantástico. Hoje em dia eu trato o hematoma só com homeopatia, porque eles respondem 100%, sem aquele estresse da cirurgia, de colar, e a resposta é boa. E também para distúrbios gastrointestinais pode ser utilizado. No caso do Mob foi só a mesma questão da pele, né? Ele só tinha isso como sintoma. E aí o que acontece? Ele estava bem, tinha melhorado. Um mês, praticamente depois da primeira crise, começou tudo de novo. E ele chegou a fazer até uma erosão mesmo, prurido bastante nessa região temporal. Segundo a tutora, o que tinha mudado no ambiente foi que eles tinham utilizado um desinfetante com um cheiro mais forte. Aí eu já não fiz corticoide, já que ele estava respondendo, eu mantive o complexo de alergia, aquele nosódio, e também entrei com o polaramino. Falei, vai que com antistamínico ele me responde. Né? Que 15% praticamente dos gatos respondem com antistamínico. Mas a gente tentou, já que estava com homeopatia junto. E aí eu subi a potência do fósforo para 30. Né? O ideal é subir mais gradativamente. Mas nesse gatinho, a gente viu uma questão emocional muito importante. Né? Era uma questão, tanto essa questão do estresse, da Xerri, que não gostava dele, como um prurido assim muito exagerado. E, por exemplo, nas dermatites psicogênicas, o que se recomenda é a partir de 30, a potência, né, do remédio homeopático, a partir de 30 CH. Então a gente subiu para 30. Ele melhorou, mantive o polaramina, a tutoria mandando as fotos da evolução dele, ó, e aí foi melhorando, sarou.
mas ainda estava com o Polaramine. Depois a gente suspendeu o Polaramine e olha o que aconteceu, ele comeu a ração ND, que ele estava com hipolergênica até agora, não suspendemos a hipolergênica. Ele comia uma coisinha ou outra, ela falava, mas a gente não suspendeu a hipolergênica. Aí ele foi lá e comeu um pratão da ração comum, que não é hipolergênica, da outra gatinha. E aí o que aconteceu? Voltou tudo de novo. Só que aqui a gente já não utilizou mais a alopatia. A gente conseguiu tratar só com homeopatia. Colocamos no complexo de alergia as proteínas da dermatite trofoalérgica. Para o quadro infeccioso, o Eparsulfur é um remédio para abscessos, então para casos de infecção bem ativa ele é bom, e o sulfur ele é muito indicado para dermatopatias. Ele limpa a pele, né? O sulfur carrega uma gama de sintomas dermatológicos bem importantes, é crosta, lignificação, aquele animal que faz aquelas lesões com aspecto mais untuoso. Então, ele é bem específico para a pele, então eu coloquei o Eparsulfur. O antimônio tartárico, na matéria médica, diz que ele pode ser utilizado para tratar impetigo em humanos. Então foi por isso que eu coloquei, porque o impetigo é meio que uma variação da epidermite que a gente vê nos pacientes, né? Não foi feito mais nada alopático e colocamos só a limpezinha com clorexidina, né? E aí o Simillimum, que é o remédio de fundo, que é aquele remédio único que vai tratar a totalidade dos sintomas, foi trocado do fósforo para o metalon album, que é o arsênico, que apareceu cobrindo também a maioria dos sintomas. Por que eu troquei? Porque ele vinha, né, ao longo de um processo já, e tudo é teste, né? Então, trocamos o metalon, e aí esse gato respondeu super bem. Foi feito plus, para a gente não fazer alopatia, que foi feito plus, que significa o seguinte: coloca os medicamentos homeopáticos em meio copinho de água e vai dando um pouquinho, uma colherzinha de chá, de hora em hora. Isso vai potencializar o efeito da homeopatia, né? E aí, o que se observou depois? Ele não teve mais crises até agora, até janeiro desse ano, que a doutora me ligou. Ficou super bem, com ração hipoalergênica, com a questão da comidinha bem controlada, né? E ele ficou bem tranquilo. Agora, em janeiro, começaram a fazer essas mesmas lesões, só que bem mais discretas. Aí foi feito só o plus, com o metalon foi a potência de 4 para 5. Na LM, normalmente é feita alterações de potência cada 15 dias, mas ele ficou também, a gente acabou nem trocando. Eles recomendam trocar sempre a potência quando tem uma gravação do quadro. E aí, como ele ficou bem, a gente não trocou só agora. Melhorou bem o prurido, melhoraram todas as lesões, agora somente com o plus e com o metalon na 5LM. E até que, enfim, a gente conseguiu controlar esse paciente. Foi bem difícil, né? Eu coloquei aqui esse slide um pouquinho para falar de alergia, mas pelo seguinte, né? Que as alergias no gato, ela é bem complexa, ainda não está tão bem definida quanto no cachorro, né? A gente vai ter sintomas de prurigo, alopecia, de crostas, sintomas que confundem com complexo granuloma eosinofílico. Alguns autores já consideram alergia e complexo granuloma eosinofílico como a mesma coisa, porque na verdade o complexo granuloma eosinofílico é só um padrão dermatológico, né? Dermatista patológico, né? Tem a dermatofitose, que faz lesão de alopecia e crosta. Tem também a escabiose, que faz aquele prurido na região cefálica também. E um grande diferencial quando a gente tem prurido em gatos é a dermatite psicogênica, que no final das contas a gente vai diferenciar assim, responde com glicocorticoide ou não responde. O Móbigo, naquele vídeo, não dava para descartar uma dermatite psicogênica, porque ele já não estava respondendo com corticoide, apesar de ter sido a prednisolona, podia ter feito, por exemplo, um predmedrol, ele responderia, né?
Mas mesmo assim, a gente vê que depois de todo o tratamento, ele respondeu, né? E respondeu com polaramina, então dele acabou fechando o diagnóstico como oligopatia mesmo. Os exames complementares são primordiais, justamente para fechar um diagnóstico, não é porque a homeopatia que não vai fechar o diagnóstico, é muito pelo contrário, a gente precisa definir bem mesmo o que é a doença que a gente está tratando, essa doença mesmo, o diagnóstico clínico que a gente usa, para ter uma noção de prognóstico também e para ter um melhor resultado. E o mais importante do MOB foi a questão do obstáculo à cura. Né? Enquanto não tirou o desinfetante, enquanto não controlou a dieta mesmo certinho, porque naquele começo, por mais arração, a gente sempre comia alguma coisinha. Enquanto não fez o controle certinho da dieta, ele não melhorou. Então, a homeopatia, ela ajuda, ela trata, mas também não faz milagre. Né? Então, por exemplo, a mesma coisa uma pessoa que tem alergia a camarão. Enquanto ela comer o camarão, ela vai ter os quadros de angedema, às vezes, prurido, dependendo da pessoa. Então, sempre tem que ter cuidado com essas questões ambientais, né? Que no caso da dieta, para ele, era um obstáculo à cura. Então, esse é primordial passar por esse período de dieta de exclusão e reexposição. Né? No final das contas, o fato dele ter comido a comidinha da irmã foi um processo de reexposição que a gente teve que ter certeza que era uma dermatite trofoalérgica. Porque hoje em dia já se mudou o nome da alergia dos gatos, né? Por exemplo, não se fala mais em dermatite atópica, porque então assim, a atópica não é igual ao do cachorro, porque não sabe a importância da barreira cutânea na alergia dos gatos. Hoje em dia tem trabalhos internacionais que eles falam que a alergia, que a dermatite atópica que a gente conhece, é no flea, no food allergy. Então, não é nem a pulga nem a comida. Alergia que não é nem pulga nem comida. Né? Mas, no final das contas, é mesmo a atopia do gato. Agora, o segundo caso, essa tinha a Elis, ela tinha alguns sintomas, a bronquite asmática. E a história dela é bem triste, porque eu atendi essa gatinha, só questão da bateria aqui, deixa eu só dar ligar aqui na tomada, acho que vai desligar, só um minutinho. Deixa eu ver. Desculpa, é só para não desligar aqui, com medo de desligar o computador. Pronto, agora tá certo. Bom, então essa gatinha, eu conheci a tutora que resgatou ela na rua, né? Eu atendo ela até hoje, ela resgata muitos gatinhos, doa, é bem cuidadosa, né? E aí, o que aconteceu? Ela viu na câmera, essa gatinha, ela foi arremessada pela janela do carro, bem pequenininha, com 2 meses. E ele jogou pela patinha. Teve luxação de patela na época, passou no ortopedista, respondeu, ficou bem, né? Aí ela foi doada e quando tinha perto de 1 ano, começou com um quadro de tosse. Ela fazia tosse, dispneia e secreção nasal, bem frequente, assim, melhorava com prednisolona, mas não sarava. Melhorava, pouco tempo depois já voltava com o quadro de novo. Foi indicado para fazer o Flixotide, né, a flucatizona, em spray, mas a tutora não quis fazer. No dia da consulta, eu cheguei lá para ver uma bronquite. Essa gata estava com uma conjuntiva extremamente edemaciada, com muita secreção ocular. Na época, até acabei encaminhando para o oftalmo, porque era uma conjuntivite tão intensa que até cobria a córnea. Né? Eu pus aqui, na verdade, que eu usei como um dos sintomas na repertorização.
Bom, esse era o raio-x da Elis. No primeiro raio-x antes do tratamento, bem marcadinha essa questão de bronco. É um padrão bronquial bem importante. E na época, quando eu atendi, ela já tinha passado no clínico, já tinha feito prednisona, ainda estava com tosse, mas eu não fiz mais alopatia, fiz só homeopatia nesse caso. Né? Esse aqui é um exemplo da repertorização no repertório digital. Né? Aí funciona assim, os sintomas diretores são aqueles sintomas que são os mais importantes, né? Você consegue selecionar e aí ele já aparece a lista de medicamentos que tem só nos diretores. E vai colocando sintoma por sintoma para ver qual medicamento tem cada um desses sintomas da Elis. Aí eu coloquei a conjuntiva, porque foi um sintoma bem importante, por isso eu relatei ali. A inflamação dos brônquios, a suavidade, docilidade, era uma gatinha muito submissa, ela tinha umas esquisitices de andar em círculo, mas não era neurológica, porque ela atendia a hora que a gente chamava ela. E muito medrosa. Ela ficou com medo das pessoas, medo do contato, sempre se escondia. Tanto é que essa fotinha aqui, que a doutora me mandou, ela tá dentro da bolsa. Porque ela se escondia dentro da bolsa. Se escondia o tempo todo, ela tinha medo o tempo todo. Né? Foi aí que a gente colocou visita, outros gatos ela também se escondia. Tinha um histórico de sinusite também, numa outra crise. Muito assustada, com medo de mudança. Aconteceu o seguinte, eu coloquei esse sintoma porque essa gatinha, uma vez a dona mudou os móveis de lugar. Ela enxergava, não era assim, mas mudou os móveis de lugar. E mesmo assim, e aí a gatinha, ela tinha medo também. Ela ficou se escondida uns 2 dias só porque a dona mudou os móveis de lugar. Tinha essa questão de andar em círculo, mas ela me fazia colo, carinho assim, já acalmava ela. Aí, repertorizando, né, aqui o que mais cobriu foi aqui a pulsatila e o arsênico. O arsênico é a mesma coisa que o metalon-alvo. Só que a pulsatila, por mais que ela fosse o remédio que cobriu a maioria dos sintomas, o metalon, por mais que seja um remédio melhor para bronquite também, ele cobre mais essa questão do medo, né, da Elis. Vou explicar um pouquinho no próximo slide. Então, foi utilizado o metalon, né, 3-LN, o nosódio que é o bioterápico, a mesma coisa do complexo de alergia do nó, com sintomas, com os próprios alérgenos e o agente etiológico dos processos infecciosos, que é a stafilococcina e todos os alérgenos. Aí foi o histamino, do processo de histamina liberada na alergia, como histamina agora é até mais importante, pólen, poeiras de germes superiores, que é um complexo que já tem assim na farmácia, o pó de casa, fumaça de cigarro, que é importante para questão de ser bronquite. Por mais que o tutor não fume, é legal colocar fumaça de cigarro porque ela faz a substituição da poluição também. O dermatofagoidino, que seria os dermatofagóides, aqueles ácaros de poeira. O TK é tuberculino de Koch. Ele é um remédio que ele agrava muito com vento frio, e aí eles tinham essa questão. E é bem legal colocar para nos complexos de bronquite. Sempre quando eu coloco, eu vejo uma resposta legal. Né? O nosódio e o remédio episódico, que é a Blata, que é um remédio de bronquite asmática. Esse efeito da barata. Eu coloquei foto aqui, porque não era uma boa. A apis melítica, que é feita da abelha, que é bem daquelas casos que faz o edema, né? Edema de glote, angedema, ele é bem utilizado. E por questão dessa conjuntivite tão demasiada, foi que eu utilizei no caso da Elis. E a Eufrásia, que é um remédio tanto para rinite quanto para processos oculares. Então, casou, né? Ajudou com o olhinho e ajudou com o narizinho também. Né? O arsênico, o metalon-alvo, foi o remédio de fungo que foi escolhido. Foi escolhido pelo seguinte motivo: se a gente puder descrever o paciente de metalon-alvo, aquele perfil do paciente é assim, aquele paciente é muito quieto e ele tem uma angústia interna. E nos humanos,
eles consideram essa angústia até com medo de morrer. No paciente felino a gente não sabe, né? A gente acredita que seja, a gente só vê o medo, pode ser até que seja isso ou não. A gente vê só sempre muito medo, ele se esconde, ele não gosta de estranhos, ele não gosta dos próprios semelhantes. A misantropia é aversão ao semelhante, ele não gosta de outros gatos, ele não gosta de ser não pode ficar pegando, fazendo carinho, colo, eles não gostam muito, não suportam violência com ele mesmo, tem uma indignação exagerada também. Ele é muito ansioso, é um dos remédios mais ansiosos da matéria médica também, por isso coisa sem inquietação, muito meticuloso, quer tudo certinho, até naquele livro da doutora Ana Regina Torra, ela explica num cachorrinho que come pelas beiradas, assim, com hábito, tudo certinho, bem limpinho, né? E aí o que chamou a atenção foi essa questão de não suportar a violência, provavelmente no mundo feliz, né? Bom, aí ela começou, e um dos sintomas físicos mais importantes do metalo alto foi a bronquite asmática, é o principal remédio para bronquipneumonia. Ele pode ser usado também para outras coisas, para necroses, para feridas extensas, para casos de edema, ascite, para peritonite, pode ser utilizado na PIF também. Já usei e tive um bom resultado com ele, por sinal. Né? Então, depois do tratamento, foi feito o raio-x novamente e o pulmão já apareceu mais limpinho. Foi quase um mês, mais ou menos, aqui, depois que a gente fez o acompanhamento. E eles ficam bem até hoje também. Esporadicamente, ela tem uns espirros ainda, né? Até que eu entrei em contato, pegar esses exames, se apresentar na palestra. Ela tem espirros bem esporádicos com a mudança de tempo, mas nunca mais teve tosse, mas ela continua tomando os remédios até hoje, não suspendeu não. Esse é um outro caso de alergopatia, que é o da Durga, que parece bem parecido com o MOB, mas muito mais fácil de tratar. A Durga também ela foi adotada, só que ela veio de um abrigo já com lesões de pele. E aí, olhando exatamente a hipotricose, as crostas, eu falei, certeza que é uma dermatofitose, porque ela veio do abrigo já com lesão de pele. Só que essa gatinha ela foi diagnosticada com doença renal congênita. Então não dá para fazer nada de corticoide, podia no máximo fazer um antistamínico. E aí, como eu achei que era uma dermatofitose, eu coletei o cultivo micológico, né? Aguardei o tempo, né? E passei por enquanto só homeopatia, né? Então, das lesões assim, a região também região cefálica, com prurido muitas crostas, né? Do mental é um gatinho extremamente submissa, né? Ela apanhava da outra também, da contactante, mas ela gosta muito de companhia. Mesmo a outra assim, batendo, às vezes eu com brincadeiras mais agressivas, ela queria ficar perto. Ela é aquele gatinho que não sai do colo do tutor. Muito boazinha, muito submissa, também um pouquinho ressabiada, um pouquinho medrosa, tímida também. E aí foi feito o cultivo micológico, eu entrei só com homeopatia, só com a pulsatila, que foi o que deu na repertorização dela. E o sulfo para fazer aquela limpeza, né? Foi como se fosse um tratamento mais episódico ali das lesões de pele, porque as lesões eram muito crostosas. Né? E como eu achei que era dermatofitose, eu pedi para fazer um banho com Clorestem até sair o resultado da cultura. Só que o Clorestem piorou, ela fez uma farmacodermia ao Clorestem. Então suspendemos e ficamos só com a limpeza com tintura de calêndula. E o micológico, no final das contas, deu negativo, provavelmente uma alergopatia também. Depois, no retorno, ela voltou, tinha melhorado 100% das lesões do prurido e ela não teve mais dermatopatia. Ela voltou agora em janeiro com rinite, com um quadro de secreção ocular, nasal. Eu estava vindo tratando no clínico, melhorava com antibiótico e voltava, melhorava com antibiótico e voltava.
E aí eu fiz só homeopatia, considerando a repertorização dela e considerando que a pulsatila é um medicamento também muito importante para condições catarrais de olho, de nariz, de ouvido, eu só subi a potência da pulsatila. Aí eu aumentei os remédios, aí teve um complexo de alergia agora que eu acabei nem fazendo da outra vez, porque ela ficou tão bem, né? Eufrásia por conta da rinite. O calibicrômio é um medicamento que ele é feito, ele é indicado para aqueles quadros de catarro espesso, que formam até aqueles fios. E a intenção dele foi fazer como se fosse uma expectoração, né? Porque também, nesse caso, foi só homeopatia, não fez alopatia. Eu tinha acabado de tomar antibiótico e já estava cheia de secreção nasal auricular de novo. O metorrino ele é indicado para secreções profusas também, né? E aí eu fiz o sintomático, né? O sintomático, o complexo de alergia e o remédio de fundo. E ela voltou no retorno agora em fevereiro, né? Foi até eu nem ia apresentar esse caso, mas ela melhorou tanto que eu acabei colocando. E melhorou 100%, não teve mais dermatite e agora, pelo menos nesse período, a questão da rinite também já controlou. Não tinha secreção nenhuma, nem no narizinho, nem no olhinho, e ela veio se mantendo assim. E já é um avanço que com 15 dias depois do antibiótico já estava voltando. Né? Aí vamos falar um pouquinho da pulsatila agora. A pulsatila é um medicamento feito a partir dessa plantinha aqui, tem um calinho bem levinho, que ela se move a favor do vento. Né? É um paciente que ela tem uma necessidade de afeto, só que ele quer receber carinho. A diferença do fósforo é que os dois são muito dóceis, necessitam de companhia, só que a pulsatila quer receber o carinho para ela. Ela não gosta de doar, ela quer receber os mimos, digamos assim, né? São pacientes muito dóceis, afetuosos, só que mais tímidos e mais contidos do que o fósforo. Tem uma submissão, carência, eles necessitam de vento, uma questão que ajuda a fechar o diagnóstico, aquele cachorro se gosta, cachorro no caso, né? Gato não vai fazer isso. De ficar na janela do carro, recebendo aquele vento. Tem paciente que procura ventilador também, que é um sintoma que chama atenção. Eles são mais chatinhos para comer, às vezes precisam de carinho para comer e também são meticulosos. Nos sintomas físicos, a pulsatila engloba bastante coisa. Tem essa questão respiratória, aquelas dermatblefarites ajuda também. Aquelas blefarites de pálpebra, também coceira nos olhos, muito catarro no nariz, ouvido também, olhinho. É utilizada para sistema geniturinário, por exemplo, pseudocese, para cistites também. Pode ser utilizado para hiperplasia prostática benigna também nos machos. Também pode ser utilizado para bronquite asma, sintomas gastrointestinais. A pulsatila o paciente pulsatila ele tende a vomitar muito, né? E também as doenças de pele, né? E agora é o último caso para encerrar, né? Que já está passando um pouquinho aqui do tempo. A Molly é um paciente que teve tudo junto. Né? Ela já tem mais idade, assim, uns 5 anos, e ela começou com aquela coisa da rinite crônica, secreção nasal, a gente fez um raio-x, descobrimos uma sinusite, até o radiologista observou um nódulo, a gente não sabia se era uma fibrose, se era um nódulo mesmo tumoral. Ficou para agendar a rinoscopia, só que no próximo raio-x que eu não coloquei aqui, assumiu. Era mais uma questão de sinusite crônica, né? A Molly é muito, assim, o medicamento dela também foi o metalon álbum. A princípio, suspeitei de uma pulsatila na repertorização, ela é muito doce, mas ela não gosta muito de mimos, né? São vários gatos, são 8 gatos na casa da Molly, ela não é muito próxima deles, ela fica no cantinho dela, ela é quieta, ela é calada, ela não tem aquela questão do medo exagerado.
ela é mais na dela. Se tiver estranho, ela corre. O metalon-alvo é um medicamento muito utilizado na medicina de felinos no tratamento homeopático, né? Porque o metalon ele descreve a personalidade da maioria dos gatos, né? E também ela melhorou bem com o metalon-alvo, também só foi homeopatia. Usou o metalon-alvo, usou o Allium cepa, que é para coriza, aquela coriza mucosa, não com secreção de verde, aquela coriza mucosa, bem leve. Allium cepa é a cebola, né? É aquela sensação que a gente tem com o olho lagrimejando, o nariz escorrendo quando corta a cebola. O caribricrome também para fazer essa questão de expectoração. A Mas Barbária é um remédio que utiliza mais em humanos. Ele é feito através daquele extrato de fígado de pato, né? Mas vem pronto, né? Hoje em dia tem até um pronto ocilicoxina na farmácia. Mas a questão é que os sintomas dele são muito semelhantes aos sintomas de gripe. O Hidrastis canadensis é um remédio bem específico para sinusite. Então, resultados muito bons. Ele ajuda nessa parte de expectoração, mas ele é bem específico para sinusite. Então, por isso que a gente colocou aqui nesse complexo. E mais aquele mesmo complexo de alergia, de alérgenos ambientais também foram utilizados. Aí ela melhorou do quadro respiratório e apareceu com microcristais na bexiga. É uma tutora muito cuidadosa. Ela começou com hematúria, colaciúria. No dia seguinte, eu já examinei ela, a dona já fez ultrassom. E aí, apareceram esses microcristais, né? A questão da ingestão de água a gente não conseguia definir muito bem, porque são muitos gatos. Iniciamos com a ração terapêutica urinária e mais homeopatia. Aí foi feito um complexo que ajuda a dissolver o cálculo e tratar a cistite. O Cantares é esse bichinho aqui, ó. O Cantares, ele é um remédio que ele é utilizado para melhorar aquele espessamento, a hematura, a cistite em si, né? Ele pode ser utilizado para a pele, para aquelas lesões identificadas de inseto que fica demasiada, para urina, que você também pode usar. Mas nesse caso foi para tratar a cistite, porque essa gatinha também fez só homeopatia. A sarsaparila, ela faz ele é indicado para cálculos renais de bexiga. A urtica também, e o oxálico ácido seria como se fosse para uma indicação para os cálculos de oxalato, né? No caso, por exemplo, essa gatinha a gente não fez análise do cálculo, né? Só foi o exame de urina e o pH era mais alcalino. Foi por isso que eu optei por colocar o oxálico com ácido aqui. Os nosódios utilizados nesse caso são bactérias que normalmente causam cistite, né? A Escherichia coli, Proteus e Pseudomonas. E também ela melhorou, ela continua com esses remédios até hoje, porque a gente tem um pouco de receio, tentou reduzir um pouquinho a frequência, ela já começou com coriza de novo, então ela continua tanto com os remédios do quadro da renite, quanto esses da cistite também. Mas agora ela já não come mais a ração urinária, está comendo a ração comum. E a gente vem fazendo acompanhamentos, com ultrassom não apareceram mais esses microcristais. Ajudou a tratar também o quadro urinário, né? Agora, para encerrar, né, a homeopatia, eu venho utilizando praticamente em todos os meus casos de dermato, mesmo quando o tutor não chama para homeopatia, chama para dermato, eu acabo utilizando por conta da resposta, né? A homeopatia tratando o indivíduo, ela vai tratar aquela predisposição a adoecer, ela equilibra o animal como um todo e a gente vê reincidivas muito menores, né? E dá uma boa estabilizada no paciente, né? Entre as desvantagens é porque tem às vezes nem muito tutor que não está disposto a fazer, ouve na internet que não funciona, não dá o remédio, às vezes dá esporadicamente, às vezes a frequência numa fase aguda é muito importante, eles não têm essa questão de fazer, ou eles começam e largam, acontece bastante, né? Tem essa questão da gravação também, que é muito raro, depende. E a gravação, uma questão importante, porque ela aparece geralmente quando a gente está com o remédio certo e às vezes com a potência correta, quando a gravação é rápida.
né? Então, às vezes, ó, dá um remédio, por exemplo, uma coceira. Ele coça mais, que agrava, e depois melhora de uma vez. Isso pode acontecer também, mas é mais difícil, né? E no geral, como um todo, tanto na clínica geral quanto na dermato, eu vejo uma resposta melhor. Né? As indicações, hoje em dia, eu indico bem, assim, um caso agudo, isolado, uma gripe que não vai voltar mais, talvez não seja tanto o caso. Mas, por exemplo, em casos crônicos, alergopatias, tanto os quadros respiratórios, os quadros de dermato, esses quadros urinários, quadros reincidivantes, e todas essas eu vejo a homeopatia como a melhor indicação. Vale a pena, não é um medicamento caro, né, assim, para tratar a longo prazo, e os resultados são muito bons, né? E aqui, para finalizar, deixei meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, algum caso, algum auxílio, algum um adendo também. Esses são os meus gatos. O Zeca, que está miando lá fora, porque ele gosta de chamar os outros gatinhos para brincar com ele. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, fico à disposição. Bom, então é isso. Vou encerrar por aqui. Qualquer coisinha é só chamar no meu e-mail. Muito obrigada pela disposição, pela presença. E é isso, fica à disposição. Um abraço.